A paz de Cristo para todos. O assunto que eu vou tratar hoje é o que Jesus diz sobre quem julga os outros. Quem julga os outros está pecando ou não? Esse assunto que eu vou tratar hoje e é um assunto polêmico, porque muita gente julga usando a Bíblia e tem gente que diz também que não é pecado julgar. E Jesus fala que não é para julgar, e aí a gente temos que estudar isso aí, analisar os textos bíblicos para saber exatamente o que é que a Bíblia ensina, o que é que Jesus ensina. Eu vou apresentar uns textos aqui, colocar na tela, e um dos textos mais usados está escrito em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Quem vê esse texto que vai entender o quê? Jesus está proibindo aí, está claro. Não julgueis. Jesus está dizendo isso, vai questionar mais o quê? Está bem claro o que Jesus falou aí, então não adianta nem eu prolongar esse assunto aqui. Eu já posso dar para encerrar desse assunto e terminar o vídeo aqui. E tchau, e agradeço, né, para quem assistiu, né? É assim? Não, não é assim não. Não é assim não. A gente temos que ler os textos e os contextos. Você vai ver que o texto não fala isso não. Vou colocar o texto aí. Você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixa tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. O principal aí, o foco não é sobre julgar ou não, é sobre hipocrisia. Jesus está condenando, criticando a hipocrisia. É a pessoa chamando a atenção de alguém, criticando alguém, e ela está com o mesmo erro daquela pessoa, ou até um pior. E aí é por isso que Jesus fala: tira a trave que está no teu olho para poder olhar o cisco no olho do teu irmão. Então é isso que Jesus está falando. Jesus não está proibindo julgar ainda. O foco é a hipocrisia. Jesus está criticando a hipocrisia. É você com a vida toda errada e falar do outro. Como é que você diz? O texto está bem claro. O texto não está dizendo assim que é para a pessoa tirar a trave do seu olho e não olhar para ninguém. Olha, só cuide da sua vida. É isso? Não. Está dizendo que você tira a trave do seu olho, cuide da sua vida, veja como está a sua vida com Deus, e depois tirar o cisco do olho do seu irmão. Ou seja, orientar, ajudar, falar. Temos que falar. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, são ensinamentos dizendo o que é que a gente deve fazer e o que não deve, né, para agradar a Deus. Viver de uma forma que agrada a Deus. E quando a gente vai ensinar essas coisas, muita gente não gosta. Mas devemos fazer isso porque é um mandamento de Jesus. Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Sabe? E a principal mensagem do evangelho é arrependimento dos pecados. E a Bíblia também fala que sem arrependimento não tem perdão. É preciso a gente se arrepender dos nossos pecados. Esse texto aqui que acabamos de ler em Mateus capítulo 7, se a gente for ler mais os versículos adiante, a partir do versículo 16, sabe o que está escrito? Sabe o que está dizendo nesse texto? Jesus está nos alertando contra os falsos profetas. E aí diz que para a gente termos cuidado com os falsos profetas. E aí surge uma pergunta para você, meu camarada, que diz, que acredita, que acha, né, que não devemos julgar. Como é que fica esse alerta nesse mesmo capítulo, né, que começa: não julgueis? Nesse mesmo capítulo, as pessoas dizem: cuidado com os falsos profetas. Como é que eu vou saber quem é falso profeta e quem não é? Se eu disser, acredito que aquele líder religioso é um falso profeta, eu não estou fazendo julgamento, não. E se ele não for? Estou julgando ou não estou? Acusar alguém de falso profeta. Mas Jesus não mandou a gente ter cuidado. Como é que a gente vai ter cuidado se a gente não sabe, se não sabemos nem identificar quem é falso profeta e quem não é? E aí, como é isso? Jesus fala o quê nesse mesmo capítulo? Você vai ver Jesus ensinando como é que a gente identifica quem é falso profeta e quem não é. Veja aí. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens.
Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Então, de acordo com esse texto, você pode ver que Jesus nos ensinou como identificar um falso profeta, né? Assim como nós identificamos uma árvore pelos seus frutos. Então, se uma pessoa está apresentando um fruto podre, ou seja, dizendo uma falsa profecia, pesquisa aí pessoas que disseram o dia, marcaram o dia e a hora que Jesus ia voltar. Você vai ver vários. E aí, a Bíblia fala que ninguém sabe o dia nem a hora. E todos falharam nessa profecia. Então é falso profeta. Se tiver algum líder religioso que se identifica como um pastor e está ensinando coisas que não está na Bíblia, independente de religião, pastor ou padre, sabe? Se estiver ensinando coisas que não tem na Bíblia, além da Bíblia, é falso, um falso líder religioso. Tem um texto, vamos examinar esse outro texto aqui, de João capítulo 7, versículo 24. Preste atenção que nesse texto Jesus ordena, ele manda os seus servos, seus discípulos julgarem. Ele ordena, ele manda julgar. Parem de julgar pelas aparências e julguem com justiça. Agora, tem um detalhe. Como é esse julgamento? Manda julgar. Então, se Jesus manda julgar num canto e proíbe no outro, então a Bíblia tem contradição? Não. A Bíblia não tem contradição. O que tem é má interpretação. Por quê? Porque, como eu falei, em Mateus capítulo 7 não está proibindo julgar. Está falando de hipocrisia. Jesus está proibindo a hipocrisia. Em João capítulo 7, versículo 24, Jesus está mandando a gente julgar não segundo a aparência, mas segundo a justiça. Que justiça é? Qual é a justiça que é perfeita? É a do homem? Não. É a palavra de Deus. Deus é justo. A Bíblia já está escrito um pré-julgamento de pessoas que apresentam uma conduta de vida que, se ela não mudar, não se arrepender, ela vai ser condenada. E quando a gente fala isso, quando eu falo isso, é um alerta a pessoa se arrepender. Que a mensagem, o centro do Evangelho, a mensagem principal do Evangelho é arrependimento. Sabe? João Batista mandava o povo se arrepender, Jesus mandava o povo se arrepender, os apóstolos mandavam o povo se arrepender, e sem arrependimento não tem perdão. Vamos analisar um texto bíblico lá em Coríntios, que já fala de um pré-julgamento. Já está escrito, pessoas que estão nessa vida, se não se arrepender. Vou botar o texto aí e depois chamar a atenção no detalhe. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Existe um pré-julgamento de pessoas que apresentaram esse tipo de conduta, não vão entrar no reino de Deus, que é preciso se arrepender. E só tem esses pecados aqui desse texto? Não, tem vários. Isso aí é só um exemplo. Então, depois que você viu esse texto, preste atenção no detalhe. Não entrarão os beberrões, os idólatras, ladrões. E olha que nesse mesmo texto também fala que alguns de vós eram assim, mas não são mais. Então o que aconteceu aí? Um arrependimento. Houve um arrependimento. Que é isso que Deus quer. Arrependimento de vida. Ninguém pode servir a Deus uma vida toda desmantelada. Uma vida que não agrada a Deus. E quando eu falo isso, não estou querendo ser melhor do que ninguém, que eu sou perfeito e tal, mas todos nós temos que ver os nossos erros, certo? Se alguém vier apontar algum erro, falar comigo, dizer, ó, tu tá falando nessa parte e tal, eu vou encarar isso por meu bem. Guardem isso, ó.
te garanto isso, nenhuma proibição de Deus, vinda da parte de Deus, é para o seu mal. Toda proibição vinda da parte de Deus é para o seu bem. Deus jamais vai proibir alguma coisa para o seu mal. É só para o seu bem. E quem não atentar para esses mandamentos de Deus, vai só quebrar a cara. Então, veja que o assunto é sério, né? Quero encerrar o assunto falando também. Tem gente que diz até com ditado popular, né? Não aponte o dedo para ninguém, porque tem três dedos apontando para você, né? Tem essa frase, né? Mas você apontar no sentido de você falar que Deus quer para o seu próprio bem, não está errado não. Está errado é você ser hipócrita, apontar os erros dos outros, você está pior ainda, e você julgar pela aparência. Eu vou dar uma explicação melhor, citando um outro texto. Tem um texto que é muito conhecido e muito usado, até por pessoas que não lêem muito a Bíblia, só de ouvir falar igual um papagaio, que só ouviu falar e repetir, sem analisar os contextos. Muita gente sabe decorar desse texto. Qual é o texto? É um texto que tem a ver com o assunto também. É o texto de uma mulher adúltera. E, segundo a lei, é para ela ser morta apredejada. E aí Jesus falou, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí, como aqueles homens, veja só, não condenaram aquela mulher, não apredrejaram aquela mulher. Pronto. E aí, olha, esse texto que eu acabei de falar é muito usado. E os homens foram condená-la, e Jesus disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E como todos nós pecamos, né? Então, não é para ninguém julgar ninguém, é isso? Não é esse o entendimento? Mas não é assim. Quando a gente vai ler, esse é um texto muito conhecido, né, como eu já falei. Porém, só fala até aí, não lê os contextos. Quem for ler esse texto, vai ver que Jesus falou ainda isso. Jesus disse, mulher, eles não te condenaram, eu também não te condeno. Porém, esse porém aí o povo esquece. Esse porém, Jesus disse, porém, vá e não peques mais. Então, se aquela mulher, né, quiser herdar o reino de Deus, ela não pode continuar na vida de adultério. E será que ela vai ser salva? Continuar na vida de pecado? Não. Por quê? Porque eu estou dizendo isso é coisa da minha cabeça? Não. É porque está escrito que sem arrependimento não há perdão. Sem o arrependimento, os pecados não são cancelados. E arrependimento é o quê? Arrependimento é mudança de vida. E para encerrar, tem esse detalhe. Eu não posso julgar no sentido de condenar. Eu não posso dizer que fulano que está praticando tal vida, ele vai para o inferno. Por quê? Porque eu não sei do futuro e ele pode se arrepender. Essa pessoa pode se arrepender ou não pode? Pode. Então eu não posso dizer que fulano esse aí já está condenado. Não vai ter nem julgamento para ele. Tem gente que diz até assim. É absurdo. E aí, quero terminar o vídeo dizendo esse ponto desse texto ainda de João capítulo 8, que fala da mulher adúltera, foi pega em adultério. Eu não vou postar aqui, mas que é uma passagem bem conhecida. Esse texto, quando Jesus fala, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então todos nós pecamos, se não é de uma maneira ou de outra. E isso é verdade, eu peco, todo mundo peca. Então se eu peco, eu não posso julgar ninguém. Tem gente que usa isso. Vou fazer um outro vídeo falando desse texto, quando eu parei aqui, talvez seja no próximo vídeo. Vou explicar isso aí, com mais detalhes, e vou encaixar com outro assunto que tem totalmente a ver. Se eu peco, você peca, todos nós pecamos, então a gente não pode falar nada. É essa a interpretação correta, que muitos estão usando. Então, e é isso, no próximo vídeo eu posso tratar esses assuntos com a permissão de Deus, se Deus quiser. E fiquem todos na paz de Cristo.